quero começar contando uma história para vocês real. Eu tive um cachorro chamado Billy Jean, era um Cocker Spaniel. Eu ganhei ele logo depois que eu casei. E como a gente não sabia qual o nome dar pro cachorro, né? Ele chegou do nada. Aí onde eu fui dar bronca nele, ele andou para trás e o Michael Jackson tinha acabado de morrer aquela semana. Aí o nome dele ficou Billy Jean por causa do mohawk que ele deu. E ele era um Cocker dócil, amável. Pensa um cachorro alegre, divertido, mas de vez em quando batia o espírito de devorador e destruidor nele. Ele ficava em casa, ele destruía tudo. Mas eu lembro que eu tinha treinado bastante ele. Então, você colocava a comida no chão, um pão no chão, falava, não come, Billy. Ele não comia. Billy, sentado, ele ficava. Agora deita, ele deitava. Para vocês terem ideia, ele ficava até de castigo quando ele se comportava mal do lado do fogão lá de casa. Da primeira casa que a gente casou, ele ficava sentadinho lá de castigo e não saía até receber a ordem, sai do castigo. E eu comecei a treinar ele comigo a andar sem coleira. E eu estava na casa da minha sogra, curtindo umas férias com ele, com a família e tudo mais. Então eu, com ele andando do meu lado, passei um pouquinho mais acelerado, quase que uma corridinha. E ele está andando de boa do meu lado, eu estou toda feliz, falo, uau, esse cachorro está aprendendo, esse cachorro está se comportando. Do nada esse cachorro me vê uma galinha. Sei lá o que aconteceu, o cachorro encapetou. Pegou a galinha pelo rabo, jogou a galinha longe. E ali eu falando, meu Deus do céu, seu louco, o que você está fazendo? E tinha um morrinho no final da rua da minha sogra, que tinha um galinheiro. Era pena, gente, voando para tudo quanto que é lado. Eu falando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Que vergonha. O que aconteceu com esse cachorro? Ficou encapetado, sei lá o que aconteceu. Do nada, ele me voa daquele morrinho com uma galinha, mordendo a galinha pelo pescoço, parecendo até em câmera lenta ele vinha. Eu disfarcei, não olhei ninguém do lado, do outro, tirei a galinha do pescoço dele e falei, e agora? Daqui a pouco vou pedir para a dona Mercedes vir aqui e pagar essa galinha. Mas enquanto eu carregava ele aqui debaixo do braço, eu fiquei falando, meu, o que aconteceu com esse cachorro? O cachorro é dócil, não morde ninguém, não avança, pelo contrário, brincalhão, até brincalhão demais, não gosta de ficar sozinho. Então aquilo ali despertou uma curiosidade, então eu fui lá do Google, né, fazer uma santa pesquisa, fui lá, Cocker English Spaniel, características da raça. E toda a pesquisa que eu fiz e todo o texto que eu li apontava uma coisa, que esse cachorro era levantador de caça. Eu estava domesticando o cachorro, mas quando ele viu aquela caça, o instinto natural, o propósito a qual ele foi criado despertou dentro dele. E ele foi fazer o quê? Levantar aquela caça. E aí, isso falou muito ao meu coração. Deus tem um propósito para mim e para a sua vida. E muitas vezes eu e você estamos nos domesticando e deixando de ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Primeiro, a liberdade que há em Cristo. E a segunda, fluir naquilo que Deus nos chamou. Deus, você está nesse lugar, você nasceu no tempo certo, no momento certo. Porque Deus tem um propósito para você. Talvez você não consiga enxergar isso hoje. Deixa eu te falar, o nosso Deus é o Deus do renovo. O nosso Deus é o Deus do de novo. E acima de tudo, o nosso Deus é o Deus da restituição. Capaz de fazer acontecer nesses últimos 3 meses, 2 meses do ano, tudo aquilo que você ficou esperando por décadas. Então Deus tem um propósito para a sua vida. E o que é o propósito? É o sentido da vida. É a razão das coisas para a qual ela foi criada. Primeiro propósito existencial do homem, adoração a Deus. Esse é o nosso primeiro propósito. Mas acima de tudo, Deus tem um propósito para você, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Eu não sei aonde é a sua área de atuação, mas Deus quer agir através de você. E tem diversas maneiras para que eu e você possamos fluir no propósito de Deus e desfrutar de princípios poderosos que vão nos levar a descansar em Deus. Mas para isso, muitas vezes nós temos que olhar o nosso coração para nós mesmos e ver o que tem nos guiado. A mágoa, o ressentimento, a frustração, a vergonha, a culpa. Muitas vezes nós olhamos as faltas de condições que nós tivemos na vida e carregamos isso. Muitas vezes carregamos culpa de erros que cometemos ou de pessoas que cometeram contra nós. E aquilo ali começa a selar a nossa vida. Deixa eu falar uma coisa muito importante. Jesus te trouxe essa noite para que você seja o protagonista da sua história que Ele tem para você. Não que você seja o coadjuvante. Mas toda vez que nós carregamos todo esse peso, esse fardo, tudo aquilo que não traz paz do Senhor sobre as nossas vidas, nós nos tornamos coadjuvantes. É a mesma coisa que, fica imaginando o seguinte, eu convido todo mundo para ir na minha casa assistir um filme.
Eu faço uma mega propaganda. É o melhor filme que você já viu na vida. Eu vou dar um exemplo de filme que eu nunca vi. Titanic, né? Porque todos meus amigos foram no cinema e descreveram o filme inteirinho. Eu sei o filme inteirinho. Se eu assistir, eu falo, eles falaram disso, falaram daquilo. Mas fique imaginando, convidei vocês para assistir filme. Quantos gostam de assistir filme aqui? Ih, então todo mundo tímido hoje. Quantos gostam de assistir filme? Maior parte, todo mundo, né? Imagina, você chega em casa e eu vou dar play no filme, falando, é o melhor filme de aventura, romance, e é um filme que, você é um romance com aventura, é algo que você vai falar, meu Deus, é isso que louco, o melhor filme que eu vi na minha vida. Aí eu dou play, e aí passa uma cena, uau, que da hora, passa outra, e o filme termina com 1 minuto e 20. Eu ia falar, gente, acabou, esse é o filme, pode ir todo mundo embora para sua casa. Quem ia gostar? Acabei passando o trailer para vocês. Mas esse é o problema muitas vezes quando nós não cumprimos o propósito de Deus na nossa vida. Vivemos pelo trailer, sabendo que Deus tem algo glorioso para fazer, e aquilo nos dá expectativa, nos dá sonho, nos dá um ânimo. Porém parece que demora para acontecer e demora para chegar. Mas deixa eu te falar, o nosso Deus é Deus de princípios. Existem princípios para que você viva a plenitude da vontade de Deus para a sua vida. Um dos primeiros princípios poderosos, mas antes eu gostaria de ler um versículo, 1 João, capítulo 2, versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus quer que vocês tenham um memorial de fé, que durante gerações vão falar daquilo que você pôde realizar em Jesus. Dwight Moody tem uma frase muito famosa, um grande evangelista do século XIX, ele fala o seguinte: o mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer com e para e através e em e pelo homem que lhe seja completamente consagrado. Tentarei ao máximo ser esse homem. E aqui é o primeiro passo para que você possamos desfrutar da vontade de Deus. Consagração. A minha e a sua vida é separada por um propósito. E o primeiro passo da sua consagração é a sua consagração pessoal. Qual o nível de consagração, compromisso pessoal você tem com você mesmo? A palavra de Deus nos ensina no Evangelho de Mateus, seja o seu proceder sim, sim, não, não. A Bíblia não tem o talvez, não sei. Depois a gente vê. Deus quer que eu e você sejamos firmes na nossa palavra, mas acima de tudo que nós tenhamos um compromisso, uma consagração firme com Ele. Aquilo que eu estava falando, de ser protagonista da nossa história, muitas vezes quando acontece alguma situação, nós nos tornamos coadjuvantes e começamos a culpar as pessoas. Mas voltando, centralizando em nós a responsabilidade das nossas vidas, aonde você estaria se deixasse de culpar as pessoas? Deixar de culpar seus pais, de culpar seu marido, sua esposa, de culpar o diabo, de culpar até Deus. Aonde você estaria? De olhar aquela situação, bater a poeira e correr em direção ao alvo que Jesus tem. Jesus quer que eu e você olhamos para as coisas ruins que aconteceram. A Bíblia fala que tem dia mal. Quantos já passaram por dias mal? Dia mal. Por semana mal. Por mês mal. Por ano mal. Mas deixa eu te falar, Ele é fiel e Ele está conosco. Ele não nos abandona. Porque a palavra de Deus fala em Isaías 26, versículo 3, que aquele que tem um propósito firme no Senhor, Ele conservará em plena paz. No meio da tempestade, Jesus está com você. Jesus está no seu barquinho. Mas o melhor de tudo é saber que quando acabar a tempestade, você vai chegar do outro lado, vai ter bonança e Ele fritando um peixinho. E você vai poder olhar e ver que essa tempestade fez algo, forjou o seu caráter e trouxe maturidade. E é isso que Deus quer gerar em nós, a maturidade de Cristo, a semelhança do caráter de Cristo. Por isso muitas vezes nós olhamos que pode parecer tão distante a promessa, tão distantes as coisas, mas é tão gostoso quando conquista algo difícil, sim ou não? Ninguém gosta de coisa fácil, estou mentindo? Né? Todo mundo gosta de algo que você vai suar e conquistar, porque na hora que você vai sentar para contar e para falar aquilo que aconteceu, você estufa o peito e fala com tanta graça e com tanta propriedade. E assim é a nossa vida de fé, de conquista. Então por isso nós temos que ter um compromisso conosco mesmo. Qual esses compromissos vão nos levar? Primeiro com a minha palavra, com o meu nível de consagração, com o meu nível de intensidade, de constância.
para Deus não importa a velocidade da tua corrida, mas o que importa é a linha de chegada. Todos nós vamos chegar na linha de chegada. Agora, o pior de tudo é quando que nós saímos correndo que nem louco. Todo mundo já viu a São Silvestre aqui, né? Ou tem até São Silveira aqui que eu nunca vi. Mas a São Silvestre é a coisa mais bizarra de tudo, os 5 primeiros minutos. Tem Superman, tem tiozão do carrinho de pipoca, tem Mulher Maravilha, tem o carro do Batman. Tá todo mundo correndo que nem louco ali. Mas eles esquecem que o propósito é chegar no fim. Eles tomam a audiência durante 3 minutos e do nada aparece só aquele queniano, todo pleno na subida da Rebouças, da Augusta e cruzando a linha de chegada. Para Deus é importante que eu e você possamos cruzar a linha, não importa a velocidade. Então, o primeiro passo desse, o seu nível de consagração pessoal, a sua consagração com a sua palavra. E para isso, para a consagração pessoal, muitas vezes nós temos que olhar para dentro de nós. Tem uma história em 1 Samuel capítulo 4, que conta quando o povo foi enfrentar o exército inimigo dos filisteus. Eles levavam a arca, que simbolizava a presença de Deus, a arca da aliança, simbolizando 2 querubins, onde se derramava sangue, que era a referência do sacrifício de Cristo, o céu se prostrando, onde o sangue da purificação ia atingir toda a humanidade. A arca simbolizava isso, a presença de Deus, o perdão, a misericórdia, a graça de Deus. E ela foi para a guerra, o povo triunfou. Só que o povo de Israel acostumou a vencer e perderam a arca de Deus. E aqui vem algo muito precioso, que no final eu quero falar um pouco mais sobre isso. Nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus, porque ela é novidade de vida todos os dias. E aquele povo se acostumou com a vitória, esqueceu a arca e a arca foi roubada. E aí uma mulher tem uma criança e dá um filho, Icabode, e foi-se a glória de Deus. Primeira autoanálise que sempre que nós temos que fazer, olhar para o nosso coração e falando, eu vim para esse culto, eu senti a presença, eu toquei a glória do Senhor. Amanhã, na sua segunda-feira, você teve a oportunidade de ser um sacerdote diante da presença de Deus, ministrar a presença de Deus, sentir a presença de Deus. Nós não podemos nos acostumar a ficar distante da presença de Deus, porque aí entra a semente do diabo, da dúvida do nosso coração. E quando ele lança a semente da dúvida, ele lança a segunda semente dele, que é da frieza espiritual. Nos tornamos homens e mulheres cheias de conhecimento, mas o nosso coração se esfriando dia após dia. Mas deixa eu te falar uma coisa, talvez você entrou essa noite nessa condição, mas a palavra de Deus nos fala no livro de Isaías que Deus não apaga o pavio que fumega. Pelo contrário, Ele traz uma nova chama e você vai sair daqui totalmente incendiado por Jesus. Amém, queridos? Então, primeiro passo, você ter uma consagração pessoal. Outro passo que Deus Ele quer que aonde nós possamos cumprir a vontade, o propósito, o desígnio dEle para a sociedade. Nós vivemos, eu acredito, estamos perto do auge das trevas. Jesus fala isso, do auge das trevas à meia-noite. A masculinização da mulher e a feminilização dos homens. É inversão de valores na família, inversão de valores na sociedade, que fazer o certo é errado, a sociedade condena. Mas eu continuo e tenho total certeza que Cristo em nós é a esperança da glória. O Cristo que habita em mim, o Cristo que habita em você é a esperança para o Brasil, é a esperança para Barueri, é a esperança para São Paulo, é a esperança para Carapicuíba, é a esperança para Osasco. A igreja que nós estamos edificando, não essas paredes, mas a igreja que está em você é a resposta para a sociedade. Por isso nós temos que compreender tudo aquilo que nós fazemos, nós espelhamos ao Senhor. Olha que interessante, Colossenses 3:23 fala. Carta do apóstolo Paulo para a igreja de Colosso, capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Esse é uma base muito importante da nossa vida. A sua vida secular, vamos dizer assim, você tem que fazer com todo o coração como para o Senhor. Ir para o seu trabalho para a glória de Deus. Ir para a escola para a glória de Deus. Ir para a faculdade para a glória de Deus. Cuidar da sua casa. O trabalho de quem cuida de casa para a glória de Deus. De todo o coração como se fazendo para o Senhor. Isso tributa glória e honra ao Senhor. E além do mais, é tão poderoso que do Dwight Moody ele tem uma outra frase: dê a 100 homens 100 Bíblias.
99 lerão o cristão e um lerá a Bíblia. As pessoas ao teu redor, onde você tem um raio de influência, por menor que você imagina que seja a sua influência, elas estão lendo a tua vida como a palavra viva de Deus. Por isso nós temos que ter esse coração de fazer tudo para a glória de Deus, honrar ao Senhor, de maneira tal as pessoas vão olhar e vão falar, o seu Deus é diferente, a igreja onde você vai é diferente. Na realidade não é nada disso diferente, o diferente é que você está dando vazão àquilo que habita em você, e aonde Jesus chega à plenitude de vida. Então faça tudo realmente para a glória, com todo o coração. Pensando nisso, olha que interessante que o apóstolo Paulo também escreve em 2 Coríntios 2,15. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e que estão perecendo. E aqui é algo muito poderoso, nós exalamos a fragrância de salvação para as pessoas, a fragrância de Cristo. E não importa densas trevas onde você está, onde chega a luz ela dissipa as trevas. Esse é o poder da luz. Acender uma minúscula luz, ela dissipa as trevas. E isso é o que é onde você está agindo. Se tem trevas na sua casa, você chegou, a luz na tua casa. Se há trevas na tua família, a luz na tua família. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e fiel. Quando declara que crê no Senhor e tu e tua casa será salvo. Já existe salvação na tua casa. Por isso continua sendo fiel e representando bem ao Senhor. Outro passo que nós temos que ter uma consagração contínua, um ânimo contínuo diante do Senhor, é em relação ao nosso sonho e ao nosso propósito. Quantos têm sonhos aqui no coração e propósito de Deus para a sua vida? Tem um chamado? Todo mundo. Você não nasceu por acaso. Deus tem um propósito para a sua vida e é algo grandioso. Mas nós temos que saber qual o princípio para viver esse propósito. Primeiro princípio, Mateus 6,33: busquem, pois, o reino dos céus e as suas justiças, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Deus, Ele coloca como princípio eu e você buscar ao Senhor. Essa noite vocês estão buscando o reino, buscando ao Senhor. Mas o que Ele quer fazer? Todas as outras coisas ser acrescentadas. O problema maior que existe na nossa atual sociedade, no nosso atual estilo de vida, nós queremos as coisas de imediato. Nós queremos tudo para ontem. Mas muitas vezes até o que acaba acontecendo, nós queremos pensar em deixar o reino em segundo plano e buscar o reino da terra. E o pior de tudo que pode acontecer, não tem nem o reino da terra e nem o reino dos céus. Deus é fiel na palavra dele, seja intenso buscando ao Senhor. E uma coisa eu te garanto, nada, não há provisão que Deus não possa fazer alcançar o teu coração e a tua vida. Não há impossível que aquele que crê no Senhor que ele possa realizar. Então, uma pergunta que eu faço para você parar, refletir e olhar para dentro de si. Qual tem sido o nível de intensidade que você tem sonhado com o propósito de Deus para a sua vida? Isso tem sido uma chama que faz todo dia o teu coração arder, continuar firme, sem olhar para trás, pelo contrário, olhando para o alvo da supremacia de Cristo, falando, Deus está chegando, Deus eu sei que está chegando. Deus quer fazer os seus olhos brilharem, como que a primeira vez que você recebeu a promessa dele, e te tornar incansável diante da presença dele. E diante disso, tem alguns homens que me inspiram demais em relação a compromisso com propósito. 2 homens que sonharam com o sonho de Deus, com muitos talentos, outros com poucos talentos. E isso é algo muito importante, que muitas vezes nós subjugamos aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, menosprezando que a honra, a graça, a unção e o poder vem dele. Deus escolhe as coisas fracas dessa terra para confundir as coisas sábias. Aí você olha para você e fala, poxa, eu não tenho muitos dons, eu não tenho muitos talentos, o que eu sei fazer? Eu não sei pregar bem, eu não sei fazer tal coisa. Se nós tivermos a consciência que somos a representação de Cristo em tempo integral, que Deus depositou talentos e dons sobre nós, e que todo dom que nós temos é para frutificação para Ele, tudo que você faz, sendo para a glória dEle, pode trazer transformação na vida de pessoas e de nações. Quero citar o exemplo da Dulce, a mãe da pastora Vanessa. Ano passado ela foi para Moçambique, 60 anos de idade. Aí foi olhar qual dom, qual talento ela tem. Primeiro dom e talento, obrigado Jesus, ela cozinha muito bem.
a honra e glória do Senhor e para a gente engordar uns quilinhos. Eu engordei 7 quilos ano passado, misericórdia. Pensa a viagem que para perder os quilos foi um sacrifício. Mas ela tinha o dom de fazer costurar. E aí você olha e fala, costurar? Como costurar pode alcançar, transformar pessoas, tocar nações? Ela deu uma oficina de costura. Lá uma mulher aprendeu. E hoje essa mulher continua costurando e colocando comida na casa dela. Olha o que é servir a Deus com seus talentos. Muitas vezes nós queremos ignorar aquilo que Deus, pensando que usar o talento é ter uma boa pregação, ter revelação da palavra. Sim, isso também é. Mas Deus talvez te dê uma graça de trazer ânimo para as pessoas. Não é? Às vezes você conversa com alguma pessoa, você sai tão entusiasmado falando, meu Deus, parece que não há limite. Outras pessoas têm um dom da consolação. Outras têm o dom de você conversar, você se sentir confortável. Eu não sei o que Deus depositou na tua mão, mas isso eu tenho certeza, pode frutificar e transformar pessoas. E uma pessoa que, quando ela despertou para isso, Martin Luther King, advogado, político, ativista, Deus colocou no coração dele uma época o sonho de ver o fim da segregação racial nos Estados Unidos. Pensam na época de trevas e ruim que era a época da segregação racial, onde negros não poderiam tomar café em uma cafeteria, entrar numa padaria e está escrito ali, brancos somente. Não poderiam entrar no mesmo ônibus de brancos, não poderiam praticar esportes. Você consegue conceber que absurdo é isso? Mas além de conceber que é absurdo, que não faz muito tempo, não tem nem 60, 70 anos que isso acontecia. Mas o que Deus fez? Levantou um homem incendiado com o propósito de ver a mudança do Senhor para aquela nação. Mas aonde surgiu isso? Eu quero mostrar um vídeo para vocês do último discurso de Martin Luther King Jr. Um dia após esse discurso, ele morreu. Mas o que fez o coração dele permanecer fiel, ele conseguiu contemplar aquilo que Deus tinha. Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Luther King não viu os Estados Unidos ter o seu primeiro presidente negro. Luther King não viu os maiores atletas de NBA, NFL, tudo quanto que é esporte americano sendo os negros. Não viu os negros influenciando através da música a sociedade americana. Visualmente não, mas no espírito ele viu. E aquilo que você tem visualizado da promessa de Deus no teu espírito é aquilo que te mantém vivo, aceso, incendiado. Por isso esse firme fundamento de confiar, e confiar até o fim, nos torna inabalável no Senhor. Nos torna inabalável no Senhor. Olha o que Paulo escreve para o seu discípulo Timóteo. Timóteo capítulo 1, versículo 7 fala, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não te deu um espírito para você ter medo de realizar aquilo que Ele te chamou para fazer. Deixa eu te falar, se Ele te chamou, Ele te capacitou. Se Ele te capacitou, Ele não vai te deixar só.
e isso basta. Você e Deus é maioria. Você e Deus é maioria, e isso nos basta. E aqui, partindo para a parte que eu vejo que é aonde nós podemos descobrir a plena vontade de Deus, que é através de uma íntima e profunda comunhão com o Espírito Santo. Luther King fala nesse discurso que ele subiu a montanha e viu a glória de Deus. Ele cita muito aquilo que Deus prometeu para Moisés. E eu acredito que é isso que nos torna diferencial de todas as religiões do mundo. Você estuda tudo quanto que é hinduísmo, budismo, ubanda, quibanda, tribanda, polibanda, sei lá o que você vai estudar de religião. É o homem que vai procurar Deus. Somente no cristianismo Deus veio procurar o homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus, ele deu uma oferta de amor para alcançar o meu e o teu coração e nos resgatar do império das trevas para nos levar no reino da luz do teu filho, que é Jesus. Deus não está preocupado com a sua performance, queridos. Muitas vezes nós pensamos isso. Muitas vezes nós crescemos com esse paradigma de criança que fala, não faz isso que Deus não gosta. Quantos escutaram isso, seus tios, avós, parentes, amigos? E quantos têm essa imagem que Deus é um carrasco chato, que está mal-humorado, que tudo que eu não faço Ele não gosta? Deus não se importa com a nossa performance, Ele se importa com a nossa persona, com a nossa pessoa, com aquilo que nós somos. Deus se importa com você. Deus se importa com o mínimo desejo do teu coração. Deus não precisa se importar se você vai passar 5 horas na presença dEle. Eu estou 15 minutos de um coração sincero, genuíno e quebrantado, a qual Ele não despreza. Quer se tornar irresistível a Deus, tem esse coração quebrantado. Nós tivemos aqui um momento de adoração tão lindo, tão profundo, tão profético, tão junção de céus e terras. A palavra fala em Salmos que o Senhor é entronizado em meio aos louvores do seu povo. E muitas vezes o diabo, ele usa esse momento de louvor para trazer distração na nossa mente. Enquanto nós estamos sentindo esse céu, nós vamos nos preocupar com a janta. Vamos preocupar que falando, ai meu Deus, eu vou na feira, compro jaca ou jabuticaba? Eu pago a conta ou eu junto dinheiro para fazer tal coisa? E aí vem o diabo e rouba a tão perceptível presença de Deus no nosso meio. O Espírito Santo está nesse lugar. O Espírito Santo está nesse lugar, procurando ainda corações contritos e quebrantados. Existem princípios de Deus para você crescer em oração, em intimidade. O princípio da adoração nos leva a desfrutar da vida de Deus. O princípio de jejum nos libera fé, nos libera poder. O jejum molda a nós mesmos. Mas da mesma maneira que quando nós abandonamos esses princípios, nós passamos a ter uma fé fraca, uma fé débil, uma fé que toda hora precisa de algo para nos chamar a atenção. Mas você só precisa de uma única coisa: buscar o Senhor de todo o teu coração. Estabelecer essa aliança com o Senhor. Senhor, eu tenho 15 minutos no meu dia para orar. E eu quero derramar meu coração diante do Senhor nesses 15 minutos. Antes de estar tempo integral, eu trabalhava numa gráfica e era muito corrido mesmo. Eu saía de casa às 6 horas da manhã, voltava à meia-noite, 1 hora da manhã, todos os dias. E eu encontrei um intervalo de 15 minutos no meu almoço, para entrar no almoço xerifado. Eu tenho renite, sinusite, alergia, assim, vocês não têm ideia, os pastores vivem me zoando. Não sabe se me expulsa ou se expulsa a alergia, já não sabe o que é mais o que. Mas eu não estava nem aí, eu entrava naquele ambiente cheio de pó. Ajoelhava, colocava um louvor no meu celular. E muitas vezes chorava, falando, Senhor, é muito pouco que eu tenho para te dar nesses 15 minutos, eu queria mais de ti. Por favor, Senhor, aquece meu coração, me dá esperança. E ali eu começava a ministrar a presença de Deus. Eu não sei como que é a sua agenda, mas eu sei que aquilo que você entregar como oferta de tempo ao Senhor, Ele recebe. Desde que você derrame todo o teu coração. Salmo número 15 fala, quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Deus, Ele quer algo também de nós nesse compromisso de oração, uma vida de santidade. A santidade não é pecar. A santidade é amar a Deus acima de todas as coisas. E você amar tanto a Deus, você deseja tanto honrar a Deus, que você prefere abrir mão dos prazeres dessa terra, por uma única coisa, agradar o coração do Pai Celestial. Isso é santidade.
Quando você tem essa compreensão que santidade, Senhor, eu quero te agradar. Então, eu não vou falar isso, eu não vou ver isso, eu não vou tocar isso, eu não vou participar desse estilo de conversa, porque eu quero te honrar. Aí outro passo que Deus quer de nós, que eu acho justo, que o seu povo o ame de todo o coração. E aí, quando nós olhamos esse discurso de Luther King, quando ele fala que subiu ao monte, Moisés era um homem que, um dos maiores líderes da história, até hoje, libertou um povo, mas ele viveu durante 40 anos preso numa frustração, sendo pastor de ovelha, do sogro dele, sabendo que Deus tem uma promessa, mas passou o meu tempo. Deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes, 15 anos de igreja, você conhece pessoas com muito potencial, que começam a carreira muito bem, mas um dia falham, erram, e carregam essa culpa, pensando, o meu tempo passou. O tempo de Deus não passou pela tua vida. Enquanto o teu coração bater, há tempo de realizar o propósito de Deus. E aí um dia Moisés é atraído pela glória de Deus, numa manifestação de uma sarça, a qual Moisés vê aquilo, fica encantado. Ele devia ter visto centenas de sarças queimando no deserto, mas a diferença é que aquela não consumia. E aquilo chamou a atenção de Moisés, e aquele cara começou a se reerguer, começou a se levantar como um grande líder, mas ele colheu um testemunho, que é o testemunho que eu e você temos que desejar. Êxodo 33, a partir do verso 11. O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. Olha que testemunho poderoso para colher, para ser registrado no teu livro na eternidade. Um amigo, você mostra as suas vulnerabilidades, sim ou não? Os meus amigos me conhecem. Eles não sabem o dia que eu estou mal, o dia que eu estou bem, o dia que eu estou estressado, o dia que eu estou alegre, porque eu não tenho medo de expor o meu coração. Uma amizade é feita com esse vínculo de confiança, a qual você se revela. E Deus, Ele, assim, acima de tudo, coloque isso no seu coração, Ele não se importa com a sua performance. É como se nos céus toda hora houvesse um único cântico: venha como você está. Venha como que você está, pegue os seus fardos pesados, jogue diante de Cristo, que Ele traz a leveza dEle. Porque antes de você confessar e falar e colocar suas debilidades, Ele sabe quem é você. A Bíblia fala que Ele conta o cabelo da nossa cabeça, que Ele sabe cada um dos nossos dias. Nosso Deus é soberano. E aí, continuando, olha que a palavra de Deus fala aqui, falando sobre Moisés, desse relacionamento que ele tem com Deus. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Próximo versículo. Deus já tinha avisado Moisés, falando: Moisés, esse povo é rebelde, esse povo é complicado, é difícil. Eu vou enviar um anjo e eu não vou. A promessa de vocês é chegar a Canaã, ter a terra prometida, de desfrute, de deleite, de coisas grandiosas. Vocês vão para lá, tá bom, Moisés, vocês vão. Mas olha que quando um homem se enche da presença de Deus, o que Deus gera? Compaixão. E Moisés vai diante da presença de Deus. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenastes, conduz esse povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo? Dissestes: eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Olha o coração desesperado de Moisés. É esse coração que eu e você temos que ter todo dia. De chegar diante de Deus falando: Senhor, se a tua presença não for comigo no meu trabalho, não me faça sair daqui. Senhor, se a tua presença não for comigo na minha casa, nesse dia, Senhor, não faça, não deixe eu fazer nada. Queridos, nós não podemos entrar no modo automático de não ser perceptíveis à presença de Deus. Nós temos hoje a promessa do Espírito Santo habitando em nós. 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. É um só Espírito com Ele. E por isso, a nosso nível de consagração, nosso nível de intimidade, pode liberar do nosso coração rios de água vivas. Pode liberar do nosso coração
o céu na terra. Mas se nós acostumamos com a presença, entramos no modo religioso de vida, nós perdemos o essencial, que é o próprio Deus querendo se manifestar em nós. Jesus te trouxe nesse lugar para que você possa sentir não só a presença dele, mas que você possa liberar a presença dele. Provérbios 3:32 é um dos provérbios que eu mais gosto, e eu achei tão interessante na versão NVI, Provérbios 3:32. Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é o seu grande amigo. Quantos são justos aqui? Levantam a mão. Se você tem dúvida se é justo ou não, quando Jesus derramou o sangue dele na cruz, você confessou os seus pecados, se entregou sua vida para Jesus, isso já se torna justo e justificado. E olha qual o segundo passo que a palavra de Deus fala. Mas o justo ele considera como grande amigo. Deus quer considerar você como grande amigo dele. Por isso nós temos batalha de ter uma vida de oração, sim ou não? Orar é fácil? Ler a Bíblia é fácil? Assistir série do Netflix é fácil? Sabe por quê? Muitas vezes nós procuramos prazeres transitórios, prazeres rápidos. Mas eu te garanto de todo o coração, eu te garanto desses 15 anos que eu tenho experimentado essa presença que foi capaz de trazer redenção, salvação, esperança na minha vida. Mas quando você sente essa presença, tudo basta. Sabe aquele desespero quando o louvor está muito bom, você está sentindo aquele negócio sobrenatural aqui no culto, daí sobe um dos pastores aqui para falar do momento da generosidade. Não dá um desespero de falar, por que agora? Né? Deixa. Deus quer que você tenha esse desfrute todo momento na tua casa. Deus quer que você tenha esse desfrute agora, essa percepção. Olha o Espírito Santo, ele está aqui nesse lugar. A palavra de Deus fala que o Senhor, uma coisa que o Senhor continua, uma busca sobrenatural, é uma busca inexplicável, que Ele continua. O Evangelho de João capítulo 4 fala que o Senhor busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Por isso que quando há adoração, a terra se une aos céus, Deus sendo entronizado como soberano, o Espírito Santo começa a passear com os anjos, e o Senhor procurando corações que estão buscando Ele, desesperados, sedentos, só para sentir um toque que pode dar sentido, transformação, trazer perdão e restauração. É somente esse toque do Senhor, é somente essa presença que pode nos trazer a paz. É somente essa presença que nos pode nos levar para o centro da vontade dEle. E nós nos sentimos realizados, falando, eu nasci para isso. Mas acima de nascer, de fazer coisas para o Senhor, você nasceu para estar na presença dEle. Você nasceu para desfrutar da presença dEle. Talvez você tenha abandonado o teu altar de adoração, intimidade com o Senhor. Talvez até nesse culto hoje, esse Deus tão vivo que eu estou falando, a qual eu estou sentindo como se estivesse borbulhando dentro de mim, você pensa que Ele está tão distante, mas hoje é o dia que o Senhor fez, aos qual a misericórdia dEle se renovou, a qual Ele quer trazer esperança e paz sobre o teu coração. Por isso fique em pé no seu lugar, eu quero orar com vocês, e além de orar, eu quero, com o teu coração sincero e genuíno diante do Senhor, que você ministre a Ele. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. O Espírito Santo continua falando, vem como estás. Essa manhã eu amanheci tão fraco de saúde mesmo, eu passei mal de madrugada, acordei mais cedo para orar, para interceder por vocês, para vocês desfrutarem da plenitude dos céus. Mas eu estava falando, Senhor, acho que eu não consigo hoje, eu não estou bem. Eu entrei ali no banho e comecei a cantar essa canção que vai ser ministrada agora, entronizando o Senhor. De repente aquele lugar comum de banho se tornou como se fosse um pedaço do céu, e aquele renovo invadiu o meu coração. Eu falei, isso basta, isso basta. Recebe o renovo do Senhor.